Vamos à pergunta. Não, a questão toda, Márcia, que a gente está propondo em 90 dias é abrir o processo. Primeiro a gente vai ter que entrar no sindicato, que a gente vai ter que tomar o pé da máquina, fazer um monte seja dos processos jurídicos, dos processos administrativos, teremos um bom tempo e mais as lutas que vão estar em curso. Vai estar agora o seminário do SPS que vai estar rolando aí agora, 14, 15 e 16, que nós solicitamos no último debate que a gente pudesse, enquanto chapa, ter representantes de SPOC mais uma vez, negou, porque só vai a diretoria, só vai a executiva lá, não vai a base, né? A pauta de lutas vai estar começando em janeiro, então a gente vai ter um monte de coisa rolando, como a Justa colocou quando leu, e obrigado Justa por ter lido nossa proposta, quando leu a nossa proposta, viu lá a condição colocada que a gente vai ter um monte de coisas simultâneas, a gente vai ter que ter um período para começar a discutir. Então, o que está colocado em 90 dias, não é que a gente vai fazer o Congresso em 90 dias, muito pelo contrário. Em 90 dias, a gente vai chamar a comunidade para discutir as bases do que a gente está chamando de Congresso Sindical. Montar grupo de base, uma comissão de base para organizar o Congresso, pensar os principais balizadores da organização do Congresso, mas, obviamente, talvez seja um processo que dure 1 ano, 2 anos, sei lá, isso a gente vai discutir exatamente a partir dessa Assembleia. Então, caráter autoritário, muito pelo contrário, a gente quer exatamente começar um processo de discutir, porque cremos que o sindicato hoje precisa rever muito dos seus conceitos. Esse estatuto que foi falado, inclusive Justa falou que a gente leu errado, mas ela também leu errado, né? Então ela, como advogada, é pior ainda esse elemento, porque o estatuto está dizendo lá que cinco ausências dos diretores da Executiva Nacional, isso exclui por consequência os suplentes, dos quais eu e Alexandre somos parte. Os suplentes não faltam, os suplentes só se tornam diretores quando eles efetivamente abrem uma ausência na Executiva. Então, se o estatuto é tão mal redigido assim, que tem diversas interpretações, inclusive a gente tem que fazer um novo estatuto, né? Então esse é um elemento importante. E voltando, Márcia, mas voltando ao café, é claro, Justo, a gente defende também o café dos aposentados, a gente também teve lá. O que a gente questiona é um café dos aposentados no período eleitoral muito oportuno, sobretudo se as fotos tiradas logo depois do café são colocadas na chapa no dia seguinte. É isso que a gente questiona, não o café. Encerrado o segundo bloco, vamos passar para o terceiro bloco, que são perguntas para ambas as chapas. E, dando prosseguimento ao grupo Fórum de Manguinhos, abrimos aqui a exceção de não sortear, são 3 perguntas, não sortear uma e direcionando a pergunta que eles deixaram aqui escrita para ser respondida por ambas as chapas, já que foi acordo aqui, consenso aqui do grupo. Então, vou ler a pergunta que foi deixada pelo fórum. Esse bloco será respondido, a primeira resposta será dada pela SFOP de luta. Pergunta feita pelo Fórum Social de Manguinhos. Qual a proposta ou posicionamento das chapas com relação às violações no campo da segurança pública e a questão das obras do PAC e como efetivamente querem estabelecer um diálogo com o Fórum Social de Manguinhos e moradores? Numa ação sindical do Alexandre, enquanto diretor, suplente, mas atuante, ele teve com o ministro Crivella, quando teve mortes dos pescadores na Baía de Guanabara. E os caras lá com um monte de mortes colocadas, né? Os pescadores morrendo o dia inteiro, diversas colocadas. O ministro desce, vai até os pescadores e depois de escutar os diversos relatos de mortes, o ministro fala, companheiros, a vida é dura. Essa é a postura do ministro Crivella quando viu a morte dos trabalhadores. Essa é a postura que a SFOP de luta não terá em relação a violações de direitos dentro de Manguinhos, ou qualquer outra.
E essa talvez tenha sido a revolta colocada pelos moradores quando foi colocado. Quando vieram aqui, um monte de mães que tiveram trabalhadores, seus filhos mortos. E quando, ano passado, começaram a tentar procurar a Fiocruz e a Asfoc para poder se posicionar, é certo que Justa esteve lá, né? Tivemos todos lá no enterro, né? Teve abraços à mãe do Paulo Roberto, que morreu na ocasião. Houve a possibilidade de, a Asfoc se comprometeu a partir daquele momento ali, de apoiar a luta daquela mãe e de outras que tivessem colocadas ali. E depois do abraço caloroso feito àquela mãe, eu e Alexandre o tempo todo perguntamos até qual é o limite que a gente colocou. Quisemos discutir isso. O Fórum de Mangueira escreveu uma carta, a Asfoc se negou a cumprir essa carta, que era pelo menos um ato de solidariedade a esses trabalhadores. Então, uma visão burocrática, uma visão que dentro da caixinha, como colocado na fala inicial de Justa, fala assim, não vamos defender esses trabalhadores, e a solidariedade vai ficar apenas no abraço caloroso que foi dado no dia do enterro. Não aceitamos esse tipo de coisa, e eles também não aceitam. O bagulho tá doido, gente, é isso que eles falam. E a gente tem que entender, a Fiocruz mudou, o Brasil mudou, e essas questões vão ser colocadas cada vez mais frequentes com a violação de direitos que está aqui no entorno. A gente tem que entender o que aquelas pessoas estavam aqui sofrendo, e não falar aquela questão de que eles estão atrapalhando o processo democrático, muito pelo contrário. A Fiocruz não tem entorno, gente. A Fiocruz está dentro de Manguinhos, e ela tem que... Manguinhos e Maré. A militarização ali é um exemplo na Maré, onde o pessoal da expansão está sofrendo o tempo todo as violações, as mesmas violações, aliás, as mesmas não, eventuais violações que os moradores recebem o tempo todo. Então tem que ter a Fiocruz como um todo, um compromisso muito forte, e as Asfoc de luta tem que estar junto com os trabalhadores sim, com os moradores sim, porque nós moramos aqui durante o dia, eles moram aqui o dia inteiro. Justa. Como dissemos, esse é um problema do Rio de Janeiro todo, né? Mas esse não é de Manguinhos, e isso nos afeta a todos, e a nossa preocupação é com todos. Lá atrás, nós integramos, né? Inclusive o outro companheiro dessa chapa, nós fomos para a comunidade, identificamos que essa comunidade carecia de trabalho, e foi montada nessa ocasião a COTRAN, que foi extinta, mas essas pessoas que integravam a COTRAN, elas permanecem trabalhando aqui na Fiocruz. Então, assim, esse foi um trabalho que nós defendemos, que nós realizamos e que tem consequências positivas, né? Muito mais do que ir para a comunidade expor os trabalhadores da Fiocruz num tiroteio ou querer que a gente fosse em passeata até a Maré, assim, também expondo. Então, assim, para a gente defender o outro trabalhador, a gente não precisa morrer, a gente precisa estar íntegro para até ser a voz desses trabalhadores. Fizemos, por ocasião do assassinato de 2 trabalhadores lá da expansão, fizemos um movimento enorme, chamando os trabalhadores da Fiocruz à reflexão, que se chamou Paz com Voz. E em todos os momentos estamos cobrando um posicionamento da Fiocruz em relação ao trabalho que possa ser feito para essas comunidades. Nós não podemos tudo, né? Nós temos uma responsabilidade com os nossos trabalhadores, somos 14 pessoas, somos todos Asfoc. Então, assim, o nosso trabalho também como servidor, ele também é de participação. E, assim, o Alexandre aqui, ele sabe mais que ninguém que nós utilizamos o nosso trabalho, o nosso meio de comunicação para divulgar e para cobrar das autoridades um posicionamento e uma solução para os problemas que afetam a população brasileira. Então, assim, nós não estamos isentos disso. O papel de cada trabalhador
que constitui a ASFOC é um trabalho também de referência para essa comunidade. Muitos trabalhos estão sendo feitos nessa comunidade e são com os trabalhadores. Esses trabalhadores também nos representam. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter bastante preocupação em relação a isso. Agora, nós não somos loucos de fazer movimentos que exponham também os trabalhadores. Isso nós não fizemos. Essa carta que ele cita, lá também, nessa carta, pedia que nós processássemos a Rede Globo porque chamou as pessoas de vândalos. Tem consciência do que é um processo perdido para uma Rede Globo? Aonde isso poderia levar o sindicato? Segunda pergunta. Amalim. As chapas se comprometem a atuar em defesa dos terceirizados publicamente no interior da Fiocruz também, por exemplo, incentivando a construção de uma associação de terceirizados da Fiocruz, como a ASFOC já foi uma associação. Como a ASFOC já foi uma associação também. Porque tem uma vírgula que varia. Vamos por cima. Gente, a vida é dura. Os trabalhadores que pediram a carta, não foi essa que você falou que a ASFOC não quis defender, que colocou isso, não. Isso foi uma proposta de um seminário que colocado dentro da ENSP, onde várias forças colocaram diferentes, tem um monte de proposta ali. A carta que eles pediram é uma carta de simples solidariedade ao fato de que tem um monte de gente morta dentro da comunidade. E essa carta sequer foi chamada a reunião de diretoria para assinar. E é isso que eles se revoltam. E nesse momento, quando os trabalhadores ficam na burocrática de que a gente não vai fazer, o companheiro Marcos ali, a partir de uma definição de apoio da direção da ENSP, está defendendo esses trabalhadores, essas mães que não foram defendidas pelo sindicato. Obrigado, Marcos, por você cumprir o papel do sindicato. Em relação aos terceirizados, eu respondi bastante a partir da pergunta que Sheila colocou, então por isso que eu permiti utilizar um pouco desse tempo, Marinho, perdoa. Mas a questão, mas eu acho que tem outros elementos a serem colocados aqui. A ASFOC, ela não pode representar efetivamente aos terceirizados, existe um papel formal, legal, que a gente representa apenas os servidores e nos processos vinculados à carreira, salário, enfim, negociações e tudo mais. Mas a mesa de negociação permanente permite a gente fazer discussões, inclusive para pensar um programa saudável para a Fiocruz, que inclua todo mundo, que seja um programa Fiocruz saudável, um programa com muitas propostas interessantes, mas todo fragmentado, né? Um programa que de fato oriente por uma visão de maior habitabilidade, vamos botar esse termo aqui dentro do campus. Esse campus tem que ser um campus vivo, não só para o trabalhador, não só para o terceirizado, de construir condições de convivência aqui dentro, um campus onde as pessoas possam andar nas calçadas e não cair e parar no luste, que é isso que acontece muitas vezes. A gente precisa ter as condições de relações de trabalho, as condições do campo, pensadas de forma mais coerente para o conjunto dos trabalhadores que estão aqui dentro. As possibilidades que isso importam, a gente pode ver, por exemplo, no plano diretor de obras da Fiocruz, onde o trabalhador não está sendo chamado para poder opinar. E o sindicato está se omitindo também nesse processo, ou está discutindo no CD, sem trazer para os trabalhadores o que dá no mesmo. Então, precisamos fazer uma visão onde a gente possa ver a construção da Fiocruz por todos os entes, todas as pessoas que moram aqui, que habitam e que vivem nisso ali. Precisamos de um campus vivo, um campus de habitabilidade, um campus que a gente possa efetivamente não ser espaço apenas de trabalho, mas de convivência, de vida, de questões culturais, enfim, de tudo que é preciso para que esse campus seja legal.
As chapas se comprometem a atuar em defesa dos terceirizados, publicamente, no interior da Fiocruz também, por exemplo, incentivando a construção de uma associação de especializados da Fiocruz, como a SFOC já foi. Não, eu estou lendo, por favor, porque a pergunta era longa, por isso que eu estou repetindo para a pessoa ler. Tá? Olha só, eu acho que essa de fazer uma associação, eu acho que tem que ser uma iniciativa dos trabalhadores. É lógico que nós, dos terceirizados, é lógico que nós vamos apoiar. Quanto mais os trabalhadores, os terceirizados puderem se fortalecer, isso vai ser bom para todos nós, para os servidores, para os trabalhadores, para os estudantes. Então, assim, nós, se eles vierem nos pedir apoio, nós não precisamos aqui assumir compromisso, né? Basta que nos procure. Agora, isso tem que ser uma iniciativa dos terceirizados, né? Isso também não é novo. Isso já foi inclusive proposto pela atuante no momento em que aconteceu um problema e os trabalhadores, os terceirizados foram incentivados, mas isso não prosperou. Então, assim, nós não podemos impor o que o trabalhador... Agora, é lógico que a gente vai apoiar. Imagina, nós não vamos apoiar por quê? Né? Então, assim, isso também não é novo, né? Então, assim, a gente quer que aqui seja um campus bom para todas as pessoas estarem. Na questão que foi falado aqui do projeto, né, de rever as edificações para o campus da Fiocruz, nós estávamos lá quando foi apresentado a proposta e nós questionamos, nós fizemos uma série de questionamentos. O Tardan estava na mesa e eu não vi nenhum dos nossos companheiros presentes lá. Né? Essas pessoas que agora estão preocupadas não estavam presentes. Eu estava, a atuante estava presente e nós fizemos uma série de questionamentos. Né? Foi uma prestação de contas que esses trabalhadores que estão pensando esse projeto apresentaram para os outros trabalhadores. E, infelizmente, tinham muito poucas pessoas. E nós sentimos, se havia essa preocupação, ela deveria também ter sido verbalizada nesse momento, e não foi. Né? Então, assim, nós estamos sempre presentes. Onde tem trabalhador, nós estamos presentes. O que toca para todos os trabalhadores, nos toca também. Nós fazemos parte dos trabalhadores. Então, assim, é estranho que só agora haja essa preocupação. A última pergunta desse terceiro bloco. Márcia Fix. As chapas estão mais preocupadas com um corporativismo ou com um projeto para o país em que, eventualmente, há perdas e ou ganhos para um ou outro ator da sociedade. Repetindo, as chapas estão mais preocupadas com corporativismo ou com um projeto para o país em que, eventualmente, há perdas e ou ganhos para um ou outro ator da sociedade. Bem, eu acho que não há contradição entre essas duas questões, né? Eu acho que vale para as duas chapas. A luta de uma Fiocruz melhor, de uma Fiocruz mais atenta, atinente ao seu papel, ela tem que estar articulada com a luta do trabalhador e como ele vive dentro desse seu espaço, as condições de emprego, as condições de salário, as condições de carreira. E, obviamente, se a sociedade estiver na barbárie, a gente não vai alcançar isso, não.
Então, chama atenção a conjuntura atual, a dificuldade, falei isso um pouco na minha fala inicial, de que as colocações, a nossa disputa não está aqui entre as duas chapas, a disputa está lá fora. A disputa está lá fora com o